O Botafogo entrou em campo no último sábado com algumas novidades que honestamente deixaram uma ótima primeira impressão. Foram 4 estreias, no total 3 começando a partida e uma entrando ao longo do jogo. E todas elas trouxeram um impacto positivo dentro de campo. É verdade que alguns desses nomes já haviam aparecido no Mundial de Clubes, mas agora tiveram a chance de mostrar realmente a que vieram com tempo, espaço e responsabilidade em um jogo de Campeonato Brasileiro. O adversário era o Vasco, o cenário era um clássico, e isso por si só já é um termômetro interessante para avaliar a personalidade e a entrega de quem está chegando agora. Começando pela defesa Caio Fernando, ou se preferir Caio Pantaleão, que substituiu ninguém menos que Jair Cunha, titular absoluto no primeiro semestre. Jair vinha sendo o dono da posição, praticamente não ficou fora de nenhuma partida, mas com a lesão do Bastos, o Botafogo se viu obrigado a mexer e o Caio entrou com moral. E que estreia! Seguro, firme nos duelos, praticamente não perdeu uma dividida e ainda participou diretamente da construção de um dos gols do time. A postura dele impressionou bastante, especialmente para quem tá chegando agora e já tem que assumir um papel tão importante numa partida grande como essa. No meio e no ataque, o trio formado por Álvaro Montoro Tuco Correia e Arthur Cabral também deu conta do recado. O Álvaro já tinha deixado boas impressões no Mundial, sempre com personalidade chamando o jogo para si, e contra o Vasco ele repetiu a dose. Foi na visão de muita gente o melhor em campo. Um garoto que não se esconde, pede bola o tempo todo, se movimenta com inteligência e parece estar jogando com a camisa do Botafogo há anos. O curioso é que ele já tinha encarado o Paris Saint-Germain lá atrás e, como era de se esperar, não sentiu o peso de um clássico regional? Isso mostra que o moleque tem casca, tem cabeça boa e entende o tamanho da responsabilidade de vestir essa camisa. Arthur Cabral, por sua vez, chegou com uma pressão maior nas costas. E não é para menos, ele vem para substituir o Igor Jesus, que foi ídolo recente da torcida e tá de malas prontas para o futebol europeu. É aquele tipo de contratação que carrega expectativa desde o primeiro minuto, porque o torcedor quer resposta imediata, quer entrega, quer ver resultado. E o Arthur, apesar de ainda claramente estar fora do seu melhor ritmo, já conseguiu mostrar algumas credenciais. Fez gol, participou bem do jogo, saiu da área, fez pivô, buscou jogadas no meio e conseguiu oferecer uma movimentação interessante para o ataque alvinegro. E isso sem estar 100%. Dá para imaginar o quanto ele pode render quando tiver com a parte física em dia? Lembrando que ele vinha de uma temporada praticamente encostado, teve pouquíssimos minutos em campo no Benfica e agora finalmente volta a ter sequência. Já o Tuco Correia entrou no segundo tempo substituindo o Savarino, que mais uma vez não conseguiu entregar aquilo que se espera dele. Apesar de ter feito uma apresentação um pouco melhor que as anteriores, o venezuelano ainda está devendo e perdeu espaço no jogo. E aí entra o Tuco, que com menos tempo em campo conseguiu mostrar mais, atuando como um segundo atacante ou até como um meia mais avançado em certos momentos, ele deu dinâmica ao jogo. Tentou organizar, buscou espaço, recuou para articular jogadas e se mostrou bem entrosado com o restante do time. Uma estreia bastante promissora e que coloca uma pulga atrás da orelha do torcedor. Será que ele pode assumir esse papel com mais frequência? Essas 4 estreias chegam num momento fundamental para o Botafogo, que entra agora em uma sequência decisiva da temporada. Os próximos 2 meses vão ser chave tanto em termos de calendário quanto nas movimentações do mercado. E o torcedor já começa a enxergar uma mudança clara no elenco. Se antes havia uma certa frustração com os reforços trazidos no início do ano, que demoraram a se encaixar ou simplesmente não corresponderam, agora a impressão é de que as peças começam a se ajustar. O elenco começa a ganhar corpo, ganha profundidade. E isso é crucial para quem quer brigar por títulos. Aliás, falando em reforços e movimentações, uma das notícias que também ganhou força nos bastidores é o possível interesse do Botafogo no volante Danilo, aquele mesmo que brilhou com a camisa do Palmeiras e hoje está no futebol inglês. O jogador pertence ao Nottingham Forest Club, que também tem ligações com o empresário Marinax, o mesmo que negociou atletas com o Botafogo em outras oportunidades. E é justamente por essa conexão que a história ganha contornos interessantes. Existe uma possibilidade real de o jogador estar fora dos planos da equipe inglesa e, com isso, abrir caminho para uma transferência.
O nome do Danilo, inclusive, já tinha sido ventilado no Lyon, outro clube da mesma holding que comanda o Botafogo, o famoso Eagle Football. A negociação, no entanto, não andou por conta de algumas restrições de mercado impostas ao time francês que estavam com limitações para contratar. Isso fez com que o Botafogo, de forma discreta, se movimentasse nos bastidores para saber da real situação do jogador. E o mais interessante é que, ao que tudo indica, o Glorioso foi o único clube brasileiro a fazer esse tipo de contato até agora. Isso mostra uma agilidade interessante da diretoria, que parece estar atenta às oportunidades, e mais do que isso, buscando nomes que realmente podem elevar o patamar do elenco. Agora, claro, tudo depende de algumas variáveis. Primeiro, o desejo do jogador. Ele quer voltar ao Brasil e está disposto a deixar a Europa neste momento? Se sim, o Botafogo surge como uma das opções mais viáveis. E tem outro ponto importante, a relação entre Marinakis e John Textor, que já rendeu frutos no passado. Se houver interesse das partes, essa ponte pode facilitar muito uma negociação que em outras circunstâncias poderia ser bem mais complicada. E o timing dessa possível contratação não poderia ser mais estratégico? O Botafogo corre o risco de perder o Gregore, um dos pilares do meio de campo que recebeu uma proposta quase irrecusável do futebol árabe. A oferta é praticamente o dobro do que ele recebe atualmente, o que, convenhamos, pesa muito na decisão de qualquer atleta. Ele e o seu staff já demonstraram interesse na saída. E caso isso se concretize, o clube precisa de uma reposição à altura. O Danilo, com toda a sua juventude, experiência e capacidade técnica, parece se encaixar perfeitamente nesse perfil. A verdade é que, se Gregore realmente deixar o clube, o Botafogo não pode se dar ao luxo de improvisar. A temporada exige um elenco robusto e preparado para encarar jogos decisivos não só no Brasileiro, mas também nas competições continentais. E é exatamente isso que a diretoria parece estar buscando: peças que cheguem para jogar, para resolver, para assumir protagonismo. As estreias do último jogo já indicam que o clube está indo pelo caminho certo. Voltando ao que rolou em campo, a vitória sobre o Vasco trouxe mais do que os 3 pontos. Ela trouxe confiança, trouxe uma demonstração clara de que os novos reforços podem sim fazer a diferença. O torcedor, que antes estava desconfiado, agora começa a enxergar um Botafogo mais competitivo, mais sólido e com um plano de jogo mais claro. O time mostra evolução principalmente em termos de intensidade e consistência. E quando você tem jogadores como o Álvaro Montouro mostrando esse nível de maturidade com tão pouca idade, é impossível não se empolgar. O mesmo vale para o Arthur Cabral, que mesmo sem estar em plena forma física, já se mostrou decisivo. E olha que a camisa que ele herdou não é leve. Substituir o camisa 99 que saiu ovacionado é uma responsabilidade e tanto. Mas ele está encarando isso com personalidade, sem medo, e isso é exatamente o que a torcida quer ver. Um centroavante que não foge do jogo, que chama a bola, que participa e que finaliza com precisão. E mais importante, o elenco começa a mostrar opções. Quando o Tuco entra no segundo tempo e consegue render mais que o titular da posição, é sinal de que existe concorrência interna? Isso é ótimo! Aumenta o nível de exigência, obriga os jogadores a se manterem no alto rendimento e dá mais possibilidades ao treinador. O Caio Fernando, por exemplo, chegou e assumiu a zaga com segurança, o que é fundamental enquanto o Bastos se recupera. Com essas 4 estreias, o Botafogo dá um passo importante na montagem de um elenco realmente competitivo. E o trabalho da diretoria, que foi tão criticado no começo do ano, começa agora a dar frutos mais palpáveis. A janela ainda está aberta e novas contratações devem pintar. Um zagueiro para compor elenco, um volante caso o Gregore saia, talvez, um ponta de velocidade pela direita, que é uma carência clara no time. O importante é que o grupo esteja forte e encorpado, pronto para tudo que vem pela frente. E vamos combinar, se a ideia é brigar por título, seja no Brasileiro, na Copa ou na Sul-Americana, não dá para contar só com 11 titulares, precisa de elenco. De peças que entrem e resolvam, de jogadores que estejam prontos para assumir o protagonismo quando chamados. E ao que tudo indica, o Botafogo começa a trilhar esse caminho. Falando um pouco mais sobre esse cenário do Botafogo, a chegada dos novos jogadores traz um sentimento de esperança, mas também um desafio enorme.
Porque, claro, ninguém espera milagres imediatos. O time precisa de ritmo, entrosamento e adaptação. O futebol não é uma ciência exata e a gente sabe que às vezes o que parece promissor no papel demora um pouco para acontecer dentro de campo. Mas pelo que vimos até agora, as condições estão bem favoráveis. A torcida que é exigente está começando a dar um crédito maior a esses caras e isso ajuda muito no psicológico. É impressionante como a base do elenco foi mantida e os reforços chegaram para agregar. Essa mescla de jogadores experientes com jovens talentos dá equilíbrio, dá versatilidade. Por exemplo, o Caio Fernando, apesar de ser uma aposta, mostrou que pode sim ser um pilar da defesa, enquanto o Bastos se recupera. O Bastos, que é um líder dentro e fora de campo, não pode ser substituído por qualquer um, mas o Caio parece estar em condições de segurar essa bronca com qualidade. Isso dá uma tranquilidade para o treinador pensar em outras questões táticas, sem se preocupar tanto com o setor defensivo. Já no meio de campo, o cenário é mais complexo. O Gregory é um jogador fundamental para o sistema do Botafogo. Se ele sair, vai deixar um buraco difícil de preencher. Por isso que a possível chegada do Danilo vem ganhando força e importância. O volante que hoje está no Nottingham Forest tem perfil interessante porque alia força física, qualidade técnica e experiência em alto nível. Ele é jovem, tem potencial de crescimento e ainda pode contribuir muito para o equilíbrio do time. No futebol moderno, ter um volante que saiba proteger a defesa, distribuir o jogo e ainda apoiar o ataque é um diferencial e tanto. Se o Botafogo conseguir esse reforço, com certeza vai dar um salto qualitativo. Outra questão importante é que o Botafogo, sob a gestão de John Textor, tem buscado aproveitar muito as conexões e sinergias dentro do grupo Eagle Football. Isso facilita negociações e permite um planejamento mais estratégico com movimentos sincronizados entre os clubes. A relação com o empresário Marinakis é um exemplo claro disso, já que ele é um dos principais responsáveis por algumas negociações recentes que envolveram o Botafogo. Essas parcerias internacionais abrem portas para o time brasileiro, que muitas vezes não teria acesso fácil a determinados jogadores no mercado europeu. Portanto, as movimentações não são feitas ao acaso, existe um planejamento que visa fortalecer o clube de forma sustentável e competitiva. Mas não é só no meio de campo que o Botafogo busca se reforçar. O setor ofensivo também precisa de opções e variedade. O time está atrás de um ponta-direito jogador de velocidade drible e capacidade de criar chances. Essa carência ficou evidente em alguns momentos da temporada, principalmente quando o Savarino não conseguiu entregar o esperado. Embora o venezuelano tenha mostrado flashes de qualidade, a irregularidade tem sido um problema. Por isso, ter um atleta que possa assumir essa função com regularidade e alto nível é essencial para aumentar o poder ofensivo do time. Um ponta que consiga quebrar linhas, colocar a defesa adversária em dificuldade e ainda colaborar na recomposição defensiva é o perfil ideal. Outro ponto que merece destaque é a evolução dos próprios jogadores que já estão no elenco. Álvaro Montouro, por exemplo, não é apenas um jovem promissor, mas um jogador que tem crescido rapidamente em sua capacidade técnica e tática. Ele não tem medo do jogo, não recua diante da pressão e já demonstra um domínio impressionante para a idade. O fato de ter jogado contra o PSG e de não ter sentido o peso de um clássico reforça a ideia de que o garoto tem cabeça e preparo para a pressão. A tendência é que ele continue crescendo e se tornando uma referência dentro do time. O próprio Arthur Cabral, que chegou sob muita pressão, já mostrou que pode ser decisivo. O gol marcado no clássico contra o Vasco foi um sinal claro de que ele pode contribuir. Ele ainda precisa melhorar o condicionamento físico e ganhar ritmo de jogo, mas o talento e a vontade já estão lá. A torcida tem grandes expectativas, e é importante que ele mantenha a cabeça no lugar para que esse potencial seja plenamente explorado. A torcida costuma ser impaciente, mas o tempo e a sequência de jogos vão ajudar o jogador a se adaptar e atingir seu melhor nível. Já o Tuco Correia entrou num momento em que o time precisava de criatividade e dinamismo no segundo tempo, e ele correspondeu. Foi além do que o Savarino conseguiu mostrar naquela partida. E isso pode abrir espaço para ele em jogos futuros.
A concorrência dentro do elenco é saudável e traz benefícios para o time como um todo. Saber que tem alguém pronto para assumir a posição dá confiança para o treinador e para os próprios jogadores que sentem a necessidade de manter a performance alta para garantir a vaga. O Botafogo também tem que se preparar para os desafios que estão por vir na temporada. A expectativa por títulos exige muito do elenco e da comissão técnica. As competições são intensas e os jogos decisivos vão exigir concentração, foco e um plantel que consiga manter o ritmo durante todo o ano. A montagem do elenco é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Não adianta ter apenas um time titular forte se não houver qualidade e opções no banco. O futebol moderno demanda isso. Por isso, cada reforço que chega tem que ser avaliado não só pela qualidade individual, mas pelo quanto ele pode contribuir para a dinâmica do grupo e o estilo de jogo do time. Outro aspecto que chama a atenção é a atuação da diretoria do Botafogo, que tem mostrado uma postura mais proativa e estratégica. Após críticas no começo do ano, por algumas escolhas, agora parece que o trabalho está sendo mais certeiro, com contratações que fazem sentido e que agregam valor ao time. Além disso, a capacidade de negociação tem sido um diferencial, aproveitando as relações com empresários e outros clubes para viabilizar acordos interessantes. O clube também tem focado em valorizar a base e integrar jovens talentos, o que é fundamental para a sustentabilidade do projeto. O ambiente em General Severiano parece mais animado, mais confiante. A torcida, que sempre é o termômetro mais fiel, começa a acreditar novamente. Isso é fundamental para o time render dentro de campo. Quando o torcedor abraça o time, quando a atmosfera no estádio é positiva, os jogadores sentem essa energia e costumam dar um passo a mais. Essa relação é simbiótica e pode ser decisiva em jogos apertados, principalmente em clássicos e mata-matas. Falando em General Severiano, a apresentação do técnico David Ancelotti, que está marcada para ocorrer em breve, também traz expectativas. O treinador chega para dar continuidade ao trabalho e implementar suas ideias táticas, buscando extrair o melhor do elenco que está sendo montado. A comissão técnica tem papel fundamental na adaptação dos jogadores no preparo físico e na elaboração de estratégias que possam fazer o Botafogo se destacar diante dos adversários. E como o Campeonato Brasileiro é longo e cheio de surpresas, o time precisa estar preparado para as oscilações naturais do futebol. Lesões, suspensões, momentos de queda de rendimento fazem parte do jogo. Ter um elenco equilibrado com alternativas confiáveis é o que vai fazer diferença na hora de disputar títulos. O Botafogo tem dado passos importantes nesse sentido e o caminho parece promissor. Claro que ainda há desafios. A adaptação dos novos reforços, o entrosamento entre as peças, a recuperação física de jogadores importantes, tudo isso demanda tempo e cuidado. Mas as condições atuais apontam para uma melhora significativa em relação ao primeiro semestre. A torcida pode esperar um time mais competitivo, mais aguerrido e com vontade de conquistar seus objetivos. A possibilidade de contratar Danilo é um exemplo claro disso. Um jogador com experiência europeia jovem e com qualidade técnica pode ser a peça que falta para completar o meio de campo e ajudar o time a manter a estabilidade necessária para buscar resultados consistentes. Se essa negociação avançar, o Botafogo pode dar um salto de qualidade importante, reforçando a posição que é o coração do time. Além disso, a busca por um ponta-direito com velocidade e habilidade pode fazer toda a diferença no setor ofensivo. Jogadores que conseguem abrir espaços, infiltrar na defesa adversária e criar oportunidades de gol são fundamentais para qualquer equipe que deseja ser competitiva em alto nível. Ter essa variedade de opções ofensivas também ajuda a desafogar o centroavante, que pode ter mais liberdade para atuar dentro da área. A expectativa, portanto, é que o Botafogo continue crescendo, evoluindo jogo a jogo. A torcida precisa ter paciência, mas também acreditar no potencial do elenco e da comissão técnica. O clube está no caminho certo para fazer uma temporada positiva e, quem sabe, disputar títulos importantes. Para finalizar, é importante destacar que o futebol é um esporte coletivo, onde o sucesso depende do trabalho de todos: jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida. Cada um tem seu papel e a união faz a força.
O Botafogo tem tudo para seguir avançando e buscando seus objetivos, e os recentes reforços são um sinal claro desse projeto ambicioso. Estamos juntos nessa jornada, acompanhando cada passo do Glorioso. A cada jogo, a cada treino, a cada notícia, a esperança se renova. O Botafogo está mostrando que quer mais, que quer brilhar, e o time está disposto a lutar para isso. Que venha o próximo desafio, que venha a sequência da temporada, porque o Glorioso está preparado para enfrentar qualquer adversário e buscar grandes conquistas. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Uma simples declaração foi suficiente para agitar bastidores e levantar hipóteses ousadas no cenário futebolístico internacional. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, conhecido por sua postura discreta e falas cirúrgicas, mencionou o Botafogo em uma entrevista recente e o comentário aparentemente inofensivo teve grande repercussão na Europa. O burburinho se espalhou rapidamente entre jornalistas, dirigentes e torcedores, principalmente na Itália e na Espanha, onde o nome do Glorioso passou a circular de forma inesperada. Durante uma conversa com a imprensa, Ancelotti se mostrou atento ao futebol brasileiro, como já era esperado desde sua nomeação como técnico da seleção. No entanto, ao destacar clubes que têm chamado sua atenção, o treinador citou o Botafogo de forma elogiosa, apontando a organização tática e o potencial de crescimento da equipe carioca. O Botafogo tem feito um trabalho interessante. É um projeto que merece atenção, disse Ancelotti, em tom que muitos interpretaram como mais do que um simples elogio. A repercussão foi imediata. Veículos esportivos na Europa começaram a especular se há algo a mais por trás da fala do experiente treinador italiano. Há quem veja a citação como uma possível sinalização de observação de jogadores do clube para a seleção, enquanto outros foram além. Será que Ancelotti enxerga no Botafogo um elo estratégico para a nova fase de sua carreira à frente do Brasil? Ou estaria sugerindo de forma sutil que o clube pode se tornar um polo de exportação de talentos com respaldo da comissão técnica da seleção? Na imprensa espanhola, alguns colunistas já compararam o movimento ao que ocorreu com clubes sul-americanos que, após receberem atenção de técnicos consagrados, passaram a atrair investimentos europeus. Já na Itália, a menção foi vista com curiosidade, dada a recente aproximação entre empresários europeus e o futebol brasileiro, contexto que inclui o próprio Botafogo, comandado por John Textor e inserido em uma rede global de clubes. Fato é que, mesmo sem confirmação de qualquer plano concreto, a simples menção de Ancelotti foi suficiente para acender especulações. Nos corredores do futebol europeu, onde rumores são levados a sério, fala-se que algo pode estar em gestação, seja uma parceria estratégica, a promoção de jovens talentos ou mesmo um possível intercâmbio entre clubes e a seleção. Por enquanto, tudo não passa de rumor. Mas como se sabe no futebol, uma faísca pode acender um incêndio. E o Botafogo, ao que parece, entrou no radar do velho continente. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!